estamos de volta com programação nacional. Quero agradecer a todo mundo que está participando e dizendo como é que está se virando aí em casa nesse período de estiagem, né? Um período que está difícil não só para o estado de São Paulo, mas muitas outras regiões do Brasil. Não chove, o que chove não é suficiente, né, para suprir as necessidades dos reservatórios, eles estão aí abaixo do normal e a gente tem que fazer esse racionamento. Em algumas cidades já estão passando por racionamento, nos rodízios dos bairros, outras cidades não, mas como o Francisco, que é secretário executivo do consórcio PCJ, bem disse há pouco, apesar de muito não se falar em racionamento daqui para frente, pelo menos aí para o estado de São Paulo, esse hábito da gente continuar economizando água é muito importante, porque, na verdade, não se sabe o quanto vai chover e nem quando, por enquanto, né, Francisco? A Maria de Lima Pereira da Cruz é de Salgueiro, Pernambuco. Obrigada pela sua participação. Ela está dizendo o seguinte, que a casa dela é simples, mas ela tem plantas, carro, casa para limpar e que toda a água utilizada é guardada para todos esses afazeres. Que importante que todo mundo siga o seu exemplo, tá, Maria? E obrigada pela sua participação. Quero agradecer também a participação da Luciane Oliveira, ela é de Rio Verde. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria de falar também, Francisco, você disse no último bloco sobre a questão da Copa do Mundo, do mau exemplo que os brasileiros, de repente, podem passar para as pessoas que estão nos visitando. Claro que não é só uma questão de parecer que a gente é educado, existe um bem maior por trás disso tudo, que é a água, né? A gente não pode só parecer que economiza, mas corre-se o risco das cidades que vão sediar a Copa, de terem falta de água, das cidades sedes, né, da Copa, onde estão os estádios, de faltar água para esse período do ano? Sim. Se não ocorrerem chuvas, sim. É claro que, como existe um gerenciamento que vem de Brasília, que vem dos estados, que vem das universidades, a comunidade está participando, então não é para inglês ver, como diz, né? É para nós praticarmos. Então, se nós praticarmos corretamente no dia a dia, nós vamos ter o suficiente para o nosso sustento e para servir os nossos visitantes. É só manter a nossa, como disse você, a linha, manter a preocupação que teremos no dia a dia, não precisaremos fazer nenhum tipo de encenação. Automaticamente, o pouco que temos será suficiente para todos. Essa disciplina, as pessoas visitam sempre a Espanha, as pessoas visitam o Oriente Médio, e eles convivem com escassez. As pessoas visitam o Nordeste. Então, na realidade, o que precisa é ter a seriedade de um comportamento de mudança cultural. E essa mudança cultural, ela se faz necessária, realmente ela se faz necessária. O nordestino nem precisa falar, porque ele não tem a água. Então, a mudança cultural, ele aprendeu no dia a dia, ele extrai água até de cacto, muitas vezes, para poder abastecer os seus animais, as suas criações. Então, ele desenvolveu uma cultura totalmente diferenciada. Mas corremos risco na Copa? Sim, mas eu acho que, com a criatividade que nós temos, com a tecnologia que nós já dispomos no Brasil, com a imprensa nos ajudando, como vocês estão nos ajudando, e eu, como técnico, digo muito obrigado a vocês e a todos que estão nos ajudando. A imprensa fazendo esse papel maravilhoso que está fazendo. Os sites, tem vários sites aí com os procedimentos de como economizar água, de como utilizar somente o suficiente, e outros sites, e pessoas que tenham sites, coloquem nos seus sites informações. Então, se nós fizermos essa grande corrente, eu acho que nós vamos fazer deste presente, diriam, presente de grego, ou seja, termos estiagem no verão, a ponto de que nós vimos aí nas reportagens, as pessoas muitas vezes irem à praia e devido à morte das algas, à mortandade das algas, a pessoa nem poder desfrutar da praia. Ou o calor ser tão intenso que a água estar acima de uma temperatura Até saudável. Os peixes estão morrendo, né? Em várias localidades. E os peixes estão morrendo por diversos motivos, né? As pessoas perguntam, por que morreu o peixe? Alguém quer culpar até o prefeito porque morreu o peixe. Não é o prefeito, não. É a natureza. O peixe morre por quê? Porque nós temos aquecimento da água,
nós temos as leis que dizem, por exemplo, que as empresas devem remover 85% das suas cargas orgânicas, mas o 15% que fica com uma vazão pequena acaba com oxigênio dissolvido na água. Sem oxigênio dissolvido, o peixe morre. Então, na realidade, a morte do peixe é culpa desse evento extremo que está assolando a todos, né? A mortandade de peixe que ocorreu, principalmente em Piracicaba, mostrou uma coisa maravilhosa. Nós ainda temos dourado, pintado, uma série de espécies que nós achávamos que não tinham mais na nossa região, elas existem, só que, infelizmente, nós vimos essas espécies mortas. Vamos culpar alguém? Não. Mas vamos fazer uma mudança realmente de hábito. Vamos dirigir os investimentos corretamente. Aqui, na nossa região, nós temos um certo sucesso. Nós saímos, quando o consórcio PCJ foi inaugurado em 1993, em 1989, de 3% de tratamento de esgoto, hoje estamos em 60%. Sabe qual foi o nosso segredo? Nós temos um banco de projetos. Então, quando o governo federal libera recursos, quando o governo estadual libera recursos, nós apresentamos os projetos. E estamos fazendo uma corrente nacional, eu que participo do Conselho Nacional, de passar essa ideia de banco de projetos para todos os estados brasileiros, para que quando os governos estaduais ou o governo federal ofereça recursos financeiros para tratamento de esgoto, para construção de reservatórios ou ações afins, que exista o projeto. O PAC, por exemplo, que foi uma iniciativa que nos primeiros anos ficou com dinheiro em caixa, porque as pessoas, ou as prefeituras, os tomadores, não tinham projetos para captar os recursos. Então, essa mudança de hábito que envolve investimentos e tecnologia, um projeto de educação ambiental, por exemplo, você capta recurso para ele se você tiver o projeto, senão a fonte financiadora não vai lhe oferecer o recurso. Então, nós precisamos criar um banco de projetos. E esse banco de projetos não precisa de grandes especialistas, muitas vezes. Às vezes, com as próprias equipes das prefeituras municipais, com o auxílio das universidades, das associações de engenheiros arquitetos, CRES e outras instituições, é possível você criar esse banco de projetos. O governo federal já tomou algumas iniciativas para atender todo o Brasil com projetos. Então, esse é o caminho. O caminho é o seguinte: solidariedade nacional, juízo e saber que a água é finita e tem valor econômico. Quero agradecer a participação do Carlos Eduardo, mandou um e-mail aqui para a gente, seguinte, contando a situação do sítio do pai dele. Ele diz que tem a área de proteção permanente toda fechada de tela e, além do mais, planta uma árvore a cada mês para evitar, assim, a falta de água. Excelente exemplo. É um bom exemplo, que todos sigam o exemplo do Carlos. Obrigada, está concorrendo no final do programa também, Carlos, junto com todas as pessoas que estão participando, ao kit, tá? Que o consórcio PCJ carinhosamente nos mandou aqui. Tem 4 como esse que você está vendo aí na sua tela, tá? Tem aí o tapetinho de arraiolo artesanal, feito por voluntárias do consórcio PCJ. Você pode ir por telefone na sua casa, enfim, colocar aí na decoração da sua cozinha, para estar sempre em mente aí que tem que economizar água, né, Francisco? Tem marcador de página, imã de geladeira, enfim, uma série de informações sobre economia de água também. Kalile Pereira, de Barra Velha, Santa Catarina, obrigada pela participação. Está dizendo que se desperdiça, né? Muita água lavando carros, calçadas, muros, vidraças. Quanto que a gente não vê isso na rua por aí, né? Sim. E até em estabelecimentos públicos, principalmente. A gente falava agora dos projetos que tem que partir das prefeituras, mas antes disso, até em atitudes simples, a gente vê gastando água aí à torta de direita. Inclusive, vamos fazer um agradecimento. Eu recebi informação que em todo o Brasil está surgindo um esquadrão de voluntárias, principalmente as mulheres. Essas mulheres, quando vem alguém lavando a calçada, lavando os carros, elas descem do seu carro ou, se estão a pé, vão até as pessoas e, com educação, questionam. É necessário isso? Você não poderia resolver de outra forma, varrendo ou coisa assim? E os resultados são maravilhosos, porque as pessoas muitas vezes ficam envergonhadas e pedem desculpas. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Você continua participando, tá? Tem sorteio no próximo bloco também. Aproveita, manda rapidinho a sua participação e a gente volta já já com o resultado do sorteio e também falando sobre a falta de água e o racionamento. Não saia daí.